O livro de Enoque. Advertência: este livro sagrado não faz parte do cânon bíblico, e seu conteúdo, em parte, ao longo da história, pode ter sido alterado ou gerado fantasiosamente. O propósito aqui é fornecer conhecimento sobre a origem das heresias absorvidas pelas diversas linhas religiosas, assim como também encorpar verdades que o cânon bíblico deixou a desejar. O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia na totalidade, em Etíope, por esta razão, também é chamado de Enoche Etíope. Observação: os trechos entre parênteses são interpretações de livros de teologia, tais como Lawrence, Kinebe, J.T. Millick, Oxford, Charles, Livro dos Jubileus, e outros. Livro de Enoque, segunda parte, capítulo 70 ao 105. Depois disso meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. Então caí sobre minha face diante do rio dos espíritos. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo, e no meio destas pedras vi vibrações, literalmente, línguas, de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Então o serafim, o querubim, e Ofanim, as rodas, Ezequiel 1, 15, 21, rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão, e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz com um poderoso espírito, abençoando, glorificando, exaltando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o filho do homem, filho do homem. A tradução original de Lawrence muda essa frase descendência do homem, indicam que deve ser filho do homem consistente com outras ocorrências daquele termo no livro de Enoque, o qual é nascido para retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente, por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino, de ti eles não serão separados para sempre sempre. E assim o prolongamento dos dias estará com o filho do homem, literalmente, descendência do homem, ou o Cristo que vem da descendência do homem. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do e dos espíritos, para sempre sempre. O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes,
seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra, toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas, 6 portões estão no nascente, e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu, toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. O sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele, através do qual parte dele, ou, do qual o sol se levanta no primeiro mês. Lá existem 12 janelas abertas das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão ao oeste do céu no nível em que ele descende. Durante aquele período o dia é prolongado durante o dia, e a noite encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas 7 partes. O sol então retorna para o leste, entrando no 6º portão, e nasce e se põe no 6º portão 31 dias, na contagem de seus sinais. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes, mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste entrando pelo 6º portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste, daquele 6º portão, e prossegue em direção ao leste nascendo no 5º portão por 30 dias e se pondo novamente ao oeste no 5º portão do oeste. Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do 5º portão, enquanto se põe no 6º portão do oeste e nasce no 4º portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo ao oeste. Naquele período o dia é feito igual à noite, sendo igual ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia 9 partes. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo 3º portão por 30 dias, se pondo no oeste no 3º portão. Naquele período a noite é prolongado desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. O sol então sai do 3º portão, enquanto ele se põe no 3º portão no oeste, mas retornando para o leste, ele prossegue pelo 2º portão do leste por 30 dias. De igual maneira ele também se põe no 2º portão na direção oeste do céu. Naquele período a noite é 11 partes, e o dia 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo 2º portão, enquanto se põe no 2º portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo 1º portão, por 31 dias. E se põe no oeste no 1º portão. Naquele período a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia.
Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. O Sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu. Naquele período a noite é contraída em seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o Sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtado em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. Então o Sol sai do segundo portão, e se põe a oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes. E a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite, são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. Por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei e o progresso do Sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, o que é, ele está 60 dias nos mesmos portões. 30 dias 2 vezes cada ano, e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama o Sol para sempre sempre. Este também é a grande luminária, e a qual é chamada segundo o seu tipo peculiar, como Deus ordenou. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua, ele brilha com da lua, ou, sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da lua. O texto aramaico descreve mais claramente como a luz da lua aumenta e diminui pela metade de uma sétima parte cada dia. Aqui na versão etíope, a lua é considerada como 2 metades, cada metade sendo dividida em 7 partes. Por isso, 14 porções, do capítulo 72, versículos 9 e 10 deste mesmo livro, mas as dimensões de ambos são iguais. Depois disso eu vi outra Leifé, uma luminária inferior, o nome da qual é a Lua, e a órbita da qual é como a órbita do céu. Sua carruagem, a qual secretamente ascende, o vento sopra, e luz é dada a ela por medida. Cada mês em sua saída e entrada ela torna-se transformada, e seus períodos são como os períodos do Sol. E quando de igual maneira sua luz é para existir, e quando o dia é para existir, isto é, quando a lua está cheia, sua luz é uma sétima porção da luz do Sol. Assim ela nasce, e seu começo em direção ao leste sai por 30 dias. Naquele tempo ela aparece, e torna-se para você o começo do mês. 30 dias ela está com o Sol no portão do qual o Sol nasce. Metade dela está em prolongamento 7 porções, uma metade, e o total de sua órbita é sem luz, exceto uma sétima porção de 14 porções de sua luz. E de dia ela recebe uma sétima porção, ou a metade daquela porção, de sua luz. Sua luz é por 7, por uma porção, e pela metade de uma porção. Seus crepúsculos com o Sol. E quando o Sol nasce, a Lua nasce com ele, e recebe metade de uma porção de luz. Nesta noite, quando ela começa seu período, previamente para o dia do mês, a Lua se põe com o Sol. E naquela noite ela é escura em suas 14ª porções, que é, em cada metade, mas ela nasce naquele dia com uma sétima porção aproximadamente, e em seu progresso declina do nascer do Sol. Durante o restante de seu período sua luz aumenta em 14 porções. Então eu vi outro progresso e regulações que ele efetuou na lei da lua, o progresso das luas, e tudo o que se relaciona com ela. Uriel mostrou-me, o santo anjo que administra a todos. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. Em cada um de seus 2/7 de porções ela completa toda sua luz ao nascer e se pôr. Em determinados meses ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões a lua se põe com o Sol, naqueles 2 portões que estão no meio, no terceiro e no 4º portão. Do terceiro portão ela sai por 7 dias, e faz seu circuito. Novamente ela retorna para o portão do qual o Sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz.
Então ela declina do sol, e entra por 8 dias no sexto portão, e retorna em 7 dias para o terceiro portão, no qual o sol nasce. Quando o sol prossegue para o quarto portão, a lua sai por 7 dias, até ela passar do quinto portão. Novamente ela retorna em 7 dias para o quarto portão, e completando toda a sua luz, declina, e passa pelo primeiro portão em 8 dias, e retorna em 7 dias para o quarto portão, do qual o sol nasceu. Assim eu vi suas estações, como de acordo com a ordem fixada dos meses o sol nasce e se põe. Nesses tempos há um excesso de 30 dias pertencentes ao sol em 5 anos, todos os dias pertencentes a cada ano de 5 anos, quando completados, somam 364 dias, e ao sol e às estrelas, deles em cada um dos 5 anos, assim 30 dias pertencem a eles, de modo que a lua tem 30 dias a menos que o sol e as estrelas. A lua traz em todos os anos exatamente, para que suas estações possam vir nem tão adiante nem tão para trás um simples dia, mas que os anos possam ser mudados com correta precisão nos 364 dias. Em 3 anos os dias são 1092, em 5 anos eles são 1820, e em 8 anos 2920 dias. Para a lua só corresponde em 3 anos 1062 dias, em 5 anos ela tem 50 dias menos que o sol, pois uma adição sendo feita a 1062 dias, em 5 anos há 1770 dias, e os dias da lua em 8 anos são 2832 dias, pois os seus dias em 8 anos são menos que aqueles do sol por 80 dias, cujos 80 dias são sua diminuição em 8 anos. O ano então se torna verdadeiramente completo de acordo com a estação da lua, e a estação do sol, o qual nasce em diferentes portões, o qual nasce e se põe neles por 30 dias. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação, e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem, no lugar de habitação do mundo, um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão, e um dia no sexto portão. E a harmonia do mundo torna-se completo a cada 364 estados dele. Para os sinais, as estações, os anos, e Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Will da Glória escolheu sobre todas as luminárias, do céu no céu, e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornam condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas, e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. Deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. Eles estão para os ventos, e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos no céu nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e estrelas, e todas as obras do céu, procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põe de acordo com seu número. Eu vi igualmente as carruagens do céu, correndo no mundo acima daqueles portões nos quais se movimentam as estrelas que jamais declinam. Um deles é maior de todos, que vai ao redor de todo o mundo. E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 3 deles estão abertos em frente do céu, 3 no oeste, 3 no lado direito do céu, e 3 no lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção, de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo o que está nas águas, ou na terra seca.
O primeiro destes ventos procede do portão oriental, através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul. Deste portão saem a destruição, a aridez, o calor e a perdição. Do segundo portão, o do meio, procede a equidade. Dele emanam a chuva, a abundância, a saúde e o orvalho, e do terceiro portão ao norte, vem o frio e a seca. Depois destes procedem os ventos do sul através de três principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. Mas do portão do meio vem um agradável odor, orvalho, chuva, saúde e vida. Do terceiro portão, que está ao oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois desses estão os ventos do norte, que é chamado o mar. Eles vêm dos três portões. O primeiro ou sétimo portão é aquele que está ao leste, inclinando-se ao sul. Deste vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida e saúde. E do terceiro portão, que está ao leste, inclinando-se ao sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho e destruição. Depois destes, no quarto quadrante estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde e bênção. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. O informe dos 12 portões dos 4 quadrantes do céu está terminada. Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição, e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho Matusalém, filho de Enoque. Gênesis 5:21. O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. O vento ocidental tem o nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas, e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios, e neve, e a terceira parte contém o paraíso. 7 altas montanhas eu vi, mais altas do que todas as montanhas da terra, de onde o congelamento procede, enquanto os dias, estações e anos passam. 7 rios eu vi sobre a terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do oeste, para um grande mar suas águas fluem. 2 vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, o mar vermelho, no leste. E com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte, 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto. 7 grandes ilhas eu vi no mar da terra, 7 no grande mar. Os nomes do sol são estes, um é Ariares, o outro Thomas. A lua tem 4 nomes. O primeiro é Azania, o segundo, Ebla, o terceiro, Benazi, e o quarto, Merai. Estes são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. Na órbita do Sol há uma 7ª porção de luz, a qual é adicionada àquele que vem da Lua. Uma 7ª porção da Lua, ou 7 partes da luz que são adicionadas e ele mais do que a Lua, elas se põem, entram no portão ocidental, circulam pelo norte, e através do portão oriental passam pela face do céu. Quando a lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo o que está nela. Em 40 dias toda a sua luz é completada. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada. De acordo com os sinais do ano, ela tem 3 quíntuplos. A lua tem a metade de uma 7ª porção. Durante sua diminuição no primeiro dia sua luz decresce uma 14ª parte, no segundo dia é diminuída uma 13ª parte, no terceiro dia uma 12ª parte, no quarto dia uma 11ª parte, no quinto dia uma 10ª parte, no sexto dia uma 9ª parte, no sétimo dia ela decresce uma 8ª parte, no oitavo dia ela decresce uma 7ª parte, no nono dia ela decresce uma 6ª parte, no 10º dia ela decresce uma 5ª parte, no 11º dia ela decresce uma 4ª parte, no 12º dia ela decresce uma 3ª parte, no 13º dia ela decresce uma 2ª parte, no 14º dia ela decresce a metade de uma 7ª parte, e no 15º dia todo o restante da sua luz é consumido.
Nos meses declarados a lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do sol. Todo o tempo em que a lua está em progresso com a sua luz, que é consumida na presença do sol, até que sua luz em 14 dias seja completada no céu. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu, e no primeiro dia ela é chamada lua nova, pois naquele dia a luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite do leste. A lua então brilha toda a noite, até que o sol se levante diante dela, quando a lua desaparece diante do sol. De onde a luz vem para a lua, ali novamente ela decresce, até que toda sua luz seja extinguida, e os dias da lua passam. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais 3 meses ela efetua em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, e 177 dias. E no tempo de seu andamento durante 3 meses ela aparece 30 dias cada, e durante mais 3 meses ela aparece 29 dias cada. À noite ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. E então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, o que toma lugar em todos os tempos e em todas as estações sob cada influência, em todos os anos, na chegada e sob a regra de cada, durante cada mês e a cada semana. Ele mostrou-me também o decréscimo da lua, que é efetuada no 6º portão, pois naquele 6º portão sua luz é consumida. E lá é o começo do mês, e seu decréscimo é efetuado no 6º portão em seu período, até 177 dias são completados, de acordo com o modo do cálculo pelas semanas, 25 semanas e 2 dias. Seus períodos são menos que os do Sol, de acordo com a regra das estrelas, por 5 dias em meio ano, literalmente em um tempo, precisamente, quando aquela sua visível situação é completada. Assim é o aparecimento e semelhança de toda a luminária, que Uriel, o grande anjo que as conduz, mostrou-me. Naqueles dias Uriel respondeu-me e disse, eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque, e todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua, e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações, e chegadas para retorno. Nos dias dos pecadores os anos serão encurtados. Sua semente será retroagida em seu prolífico solo, e tudo o que é feito na terra será subvertido, e desaparecem em suas estações. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua mudará suas leis, e não será vista em seu período. Mas naqueles dias o céu será vista, e esterilidade tomará lugar nas fronteiras das grandes carruagens no oeste. O céu brilhará mais do que quando iluminado por ordem da luz, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. Elas não aparecerão na sua estação, que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão, e considerarão a si mesmos, ou eles, isto é, os chefes entre as estrelas, verso 6 deste capítulo, deuses, enquanto que o mal se multiplicará entre eles, e castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Ele disse, ó, Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado, o livro que derramado, ou, o livro das tábuas do céu, e, lendo o que está escrito nele, entenda toda parte dele. Então eu olhei em tudo o que está escrito, e entendi tudo, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem, e de todos os filhos da carne sobre a terra, durante as gerações do mundo. Imediatamente depois eu vi Will, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre o governante de toda a criação. E eu glorifiquei Will, por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo.
Naquele tempo eu disse: abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. Então aqueles 3 santos fizeram com que eu me aproximasse, e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. E eles disseram-me: explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos, que nenhuma carne será justificada diante do Will, pois ele é seu Criador. Durante 1 ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possas instruir tua família. Escreve estas coisas e explica-as aos teus filhos. Mas em outro ano tu serás tomado do meio deles, e seus corações serão fortalecidos, pois os eleitos apontará a retidão para outros eleitos, os justos com os justos se regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão, e os pervertidos com os pervertidos serão afogados. Aqueles que também agiram retamente morrerão por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. Naqueles dias eles terminaram de conversar comigo, e eu retornei para meus companheiros, abençoando-o dos mundos. Agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas eu te falei, e te escrevi. A você eu revelei tudo, e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, esta sabedoria em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não duraram, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos, e acompanham-nos em seus 4 períodos. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, e não calculam-nos nos cálculos de cada era, pois eles grandemente erram com respeito a eles. Os homens conhecem acuradamente o que eles são no cálculo do ano, mas certamente eles são marcados a menos para sempre, 1 no primeiro portão, 1 no terceiro, 1 no quarto, e 1 no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado, e acuradamente tem sido calculado que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos, e os dias, Uriel explicou a mim, e comunicou a mim, a quem o de toda a criação, por consideração de mim, ordenou, de acordo com o poder do céu, e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua, e das estrelas, e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põe em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias, e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem, que vigiam e entram em suas estações de acordo com suas ordenanças e seus períodos, em seus meses, nos tempos de sua influência, e em suas estações. 4 condutores deles entram primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano. Depois destes, 12 condutores de suas classes, que separam os meses e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, dividem os 4 quartos do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles, Melquel, Lamelaque, Melial, e Narel. E os nomes dos que conduzem-os são Adinarel, Jesuzal, e Gelumeal. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações, que dividem os 4 quartos do ano.
Na primeira parte do ano levanta-se e governa Melquias, que é chamado Tamane, Isai, ou o Sol do Sul. Todos os dias de sua influência, durante os quais ele governa, são 91 dias. E estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência há transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas, as folhas de cada árvore aparecem, o milho é colhido, a rosa e todas as espécies de flores florescem no campo, e as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sob eles: Barquel, Zeusabel, e outro condutor adicional de 1000 é chamado Eloialef, os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Elimelec, cujo nome eles chamam o esplêndido Zai, ou Sol. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra, calor e seca, enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, acasalam e dão filhos, todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos, e as vinhas são pisadas. Isto acontece durante o tempo de sua influência. Estes são seus nomes e ordens, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000, Gedaial, Kiel, e El. E o nome do líder adicional de 1000 é Asfael. Os dias de sua influência foi completado. E agora eu te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão, que eu vi antes que eu fosse casado, elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão, e por conta destas coisas eu supliquei ao Will. Eu estava deitado na casa de meu avô Malalel, quando eu vi numa visão o céu se purificando, e sendo arrebatado, ou, estava sendo arremessado e removido, e caindo na terra, ou, e quando ele caiu sobre a terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas, e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou, literalmente, a palavra caiu de minha boca. Eu clamei e disse: a terra é destruída. Então meu avô Malalel levantou e disse-me: por que clamas, meu filho, e por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me: confirmado está o que tu tens visto, meu filho, e potente a visão do teu sonho com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta, e suplica ao Will da glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu, sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei, implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo, e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas, e tudo o que Deus tem conhecido desde o princípio. Eu abençoei o Will do julgamento, e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol dos aposentos, literalmente, janelas, do leste, para que, ascendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Eu elevei minhas mãos em retidão, e abençoei o santo, e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca, e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca, e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Will, o Rei, grande e poderoso em sua grandeza, e o de toda criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo o mundo, cujo reinado, e cujo reino e majestade duram para sempre. De geração a geração teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo de teus pés para sempre. Pois tu os fez, e sobre todos reinas. Nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável, nem do teu trono, nem de tua presença ela nunca se desvia.
Tu sabes todas as coisas, vês e ouve-as, nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, e poderoso Rei, eu imploro-te, e suplico-te que respondas minha oração, para que uma posteridade me possa ser deixada na terra, e que toda a raça humana não pereça, para que a terra não seja deixada destituída, e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Will, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma posteridade, literalmente, para a planta de uma semente, para sempre. Não escondas tua face, ó Will, da oração do teu servo. Depois disto eu vi outro sonho, e expliquei-o todo a ti, meu filho. Enoque levantou e disse a seu filho Matusalém: a ti, meu filho, eu falarei. Ouvi minha palavra, e inclina teu ouvido ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, tua mãe, eu vi uma visão em minha cama. Esta segunda visão de Enoque parece representar em linguagem simbólica a história completa do mundo desde o tempo de Adão até o julgamento final e o estabelecimento do reinado messiânico. E vi uma vaca crescer da terra, e esta vaca era branca. Depois disso uma novilha fêmea cresceu, e com ela outro bezerro. O senso parece requerer que a passagem deve ser lida. 2 outros bezerros, um deles era negro, e outro era vermelho, Caim e Abel. O bezerro negro então golpeou o vermelho, e o perseguiu sobre a terra. Daquele tempo em diante eu não pude ver nada mais a respeito do bezerro vermelho, mas o negro aumentou de tamanho, e uma novilha fêmea veio com ele. Depois disto eu vi muitas vacas procederam, reunindo-se a ele, e seguindo após ele. A primeira jovem fêmea também saiu da presença da primeira vaca, e procurou o bezerro vermelho, mas não o encontrou. E ela lamentou com grande lamentação, enquanto ela procurava por ele. Então eu olhei até que aquela primeira vaca veio até ela, e desse tempo em diante, ela se tornou silente, e cessou de lamentar. Depois disso ela pariu outra vaca branca. E novamente pariu muitas vacas e bezerros negros. Em meu sonho eu também percebi um touro branco, o qual de igual maneira cresceu, e se tornou um enorme animal. Depois dele muitas vacas brancas vieram, se juntando a ele. E eles começaram a parir muitas outras vacas brancas, que se assemelharam a eles e seguiram umas às outras. Novamente eu olhei atentamente, enquanto dormindo, examinei o céu acima. E vi uma estrela cair do céu, a qual estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. Depois disso eu vi outras grandes vacas negras, e vi todas elas mudarem suas baias e pastagens, e vi que seus jovens começam a lamentar um com o outro. Novamente eu vi em minha visão, e examinei o céu, então vi muitas estrelas descendo, e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava, no meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos, e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhes, e geraram elefantes, camelos e asnos. Nisto todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Novamente eu percebi-os, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão que, eis que vieram do céu como se fosse semelhança de homens brancos. Um veio, e 3 com ele. Aqueles 3, que vieram por último, pegaram-me pela minha mão, e ergueram-me das gerações da terra, e levaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos, e asnos, sobre as estrelas, e sobre as vacas. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos, que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu, e amarrando-a, mãos e pés, lançou-a um vale estreito, profundo, estupendo, e escuro. Então um deles puxou sua espada, e deu aos elefantes, camelos, e asnos, que começaram a morder um ao outro.
e toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis, um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas, e ensinou elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, Noé, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas, Sem, Cã e Jafé, habitaram com ele naquele barco, que cobriu-os. Novamente eu elevei meus olhos para o céu, e vi um oponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas, que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei, e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver, e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão, e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila, e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas, e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos, e os anos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los. Nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram, e afundaram no abismo. Novamente eu vi numa missão até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer, até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu, e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou num homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca, uma delas era vermelha como sangue, e uma delas era negra. E a vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se, leões, tigres, lobos, cães, javalis selvagens, raposas, coelhos e porcos, corujas, corvos e milhafres. Então a vaca branca, Abraão, nasceu no meio deles. E eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um asno selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele muitos asnos selvagens. Então a vaca branca, Isaque, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco, Esau e Jacó. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos. E aquele cordeiro deu 12 cordeiros, os 12 patriarcas. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles, José, aos asnos, os midianitas. Novamente aqueles asnos entregaram aquele cordeiro aos lobos, os egípcios. E ele cresceu no meio deles. Então Will trouxe as outras 12 ovelhas, para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se, e houve abundância de pastos para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram o seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos, e fugiram para refugiar o seu Will. Moisés, entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os asnos selvagens. Eu vi a ovelha gemendo, chorando, e implorando ao seu Will, com todo o seu poder, até que o Will das ovelhas desceu a sua voz da sua elevada habitação, foi a eles, examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtado dos lobos, e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Will, quando outro encontrou Arão, e continuou com ele. Ambos entraram junto na habitação dos lobos, e conversando com eles fizeram-nos entender, que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou, e seu Will veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação, mas as ovelhas ficaram silentes, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder.
Mas o Will das ovelhas continuou com elas, e as conduziu. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles alcançaram-nas num certo lago de água, o Mar Vermelho. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante de sua face. E enquanto seu Will estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as, e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o Will das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou, e repentinamente, de acordo com sua natureza, ela se tornou cheia, e levantou-se, até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o Will das ovelhas examinando-as, e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas, e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Will das ovelhas enviou-o a elas. Depois disso eu vi seu Will colocado diante delas, com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-no, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas, e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha, e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: nós somos capazes de permanecer diante do nosso Will, ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduziu saiu, e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas, e a vagar pelo caminho que ele lhes havia mostrado, mas ele não o soube. Seu Will, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ele desceu do topo da rocha, e veio a eles, descobriu que havia muitos, que se tornaram cegos, e tinham desviado de seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram, e tremeram na sua presença, e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido. E depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão, que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa, ou um tabernáculo, para o Will do rebanho, e fez todos eles ficarem na casa. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, entraram num pasto, e aproximaram-se de um rio de água, o rio Jordão. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou num homem, foi separado delas, e morreu. Todo o rebanho procurou por ele, e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água. E que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, os juízes de Israel, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduzido-as. Então eu vi que aquela ovelha entrou a um agradável lugar, e um deleitável e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha, Samuel, levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta, e seus olhos foram abertos. Então cães, lobos, e javalis selvagens devoraram-nos, até novamente outra ovelha, Saul, levantar, o mestre do rebanho, um deles mesmos, um carneiro, para conduzi-los. Este carneiro começou a chifrar em todo lado aqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Seus olhos, e viu o carneiro no meio deles, os quais deixaram de lado sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles, e comportando-se sem dignidade. Então seu Will enviou a antiga ovelha novamente para uma ainda diferente ovelha, Davi, e levantou-o para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Indo então a ele, e conversando com ele só, ele levantou o carneiro, e fez dele um príncipe líder do rebanho.
todo o tempo aqueles cães, os filisteus, aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou, e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas, e morreu. Então houve uma ovelha menor, Salomão, um carneiro, no lugar dele, que tornou-se um príncipe líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho, e multiplicou. E todos os cães, lobos, e javalis selvagens temeram, e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em nenhum tempo arrebate-as. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o io das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o io das ovelhas colocou-se sobre a torre, e causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se, e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa, e que seu io chamou alguns entre eles, os quais ele enviou-as, os profetas, a eles. Mas a estes as ovelhas começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou, e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Mas o io das ovelhas livrou-o das suas mãos, e o fez subir a ele, e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas, para testificar, e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi, quando alguns deles esqueceram a casa do seu io, e sua torre, vagando em todos os lugares, e crescendo cegos, eu vi que o io das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação, e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos, e da zebite, hiena, e ao poder das raposas, e de todo o animal. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi, também, que eles esqueceram a casa de seus pais, e sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até ao poder de todo o animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao io das ovelhas, e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas, e carregadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores, e designou-os ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e aos seus associados: todos vós, de agora em diante todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno, fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro, e disse: entende, e cuida de tudo o que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança, que os pastores cometerão, haverá uma conta, como, quantas pereceram pelo meu comando, e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças, e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei. Ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprovarás. Mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar, e a destruir mais do que lhes for ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram, e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre, e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui, depois disso, capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores igualmente, e seus associados, entregaram-nos a todos os animais selvagens, para que os devorassem.
cada um deles em sua estação, de acordo com seu número, foi entregue, cada um deles, um com o outro, foram descritos no livro, como muitos deles, um com o outro, foram destruídos, num livro. Mas, porém, do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar, e fiquei grandemente indignado, por causa dos pastores. De igual maneira, também vi na visão aquele que escreveu, como ele escreveu destruído pelos pastores, todo dia. Ele subiu, permaneceu, e exibiu cada um de seus livros para o rio das ovelhas, contendo tudo o que eles haviam feito, e tudo o que cada um deles tinha feito, e todos os que eles haviam entregue à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, reiu, selou-o, e depositou-o. Depois disso, por 12 horas, os pastores negligenciaram as ordens do rio. E eis que 3 das ovelhas, Zorobabel, Josué e Neemias, separadas, chegaram, entraram, e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Mas os javalis selvagens, os samaritanos, estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente eles começaram a construir como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa, com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso também todas as ovelhas eram cegas, e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés, e devoraram-nas. Contudo o seu io estava ciente, até que toda ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do rio das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles, e orou, apontando cada ato dos pastores, e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo, e apartou-se. E eu observei durante o tempo, que assim 37, um aparente erro para 35, veja verso 7, os reis de Judá e Israel, pastores estiveram inspecionando, todos dos quais terminaram em seus respectivos períodos como o primeiro. Outros então receberam-nos em suas mãos, para que pudessem cuidar delas em seus respectivos períodos, cada pastor em seu próprio período. Depois disso eu vi na visão, que todos os pássaros do céu chegaram, águias, o viveiro, o papagaio e corvos. A água instruiu a todas. Elas começaram a devorar as ovelhas, a picar seus olhos, e a comer seus corpos. A ovelha então clamou, pois seus corpos foram devorados pelos pássaros. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei, enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão. E a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo, que 23 pastores, os reis da Babilônia, etc., durante e depois do cativeiro. O número de 35 e 23 somam 58, e não 37, como erroneamente é colocado no primeiro verso, estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos, e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também, que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos pousavam sobre seus chifres. Eu vi, também, que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então o Ibex, provavelmente simbolizando Alexandre o Grande, viu, todos eles correram para ele. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os papagaios estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela, e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o Ibex lamentou e chorou. Então os corvos contenderam, e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele.
Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os abutres, e os papagaios vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do íbex, para contender com ele, e para matá-lo. Mas ele lutou com eles, e clamou, para que ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do rio das ovelhas. Ele trouxe assistentes, e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o íbex. Eu percebi também que o rio das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram, todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos, e papagaios se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos, e impediram de quebrar o chifre do íbex. Então eu vi aquele homem que escreveu o livro A Palavra do Will, abriu o livro da destruição, daquela destruição com os últimos 12 pastores, os príncipes nativos de Judá depois de sua libertação do cativeiro sírio, e o mostrou diante do Will das ovelhas, para que eles destruíssem mais do que aqueles que os precederam. Eu vi também que o Will das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas, e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi, também, que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável, sobre ele assentava-se o Will das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então Will chamou os primeiros 7 brancos, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela, que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 brancos, dizendo: toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e os quais recebendo-as mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que, eu vi-os todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas confiaram-nas a um lugar, profundo, e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados, e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo igualmente ouvi, que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. E a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. Eu vi as ovelhas queimando, e seus ossos sendo consumidos. Eu fiquei olhando emergir aquela antiga casa, enquanto eles trouxeram seus pilares, cada planta nela, e o marfim ali contido. Eles trouxeram-no para fora, e depositaram-no no lugar ao lado direito da terra. Eu também vi que o Will das ovelhas produzia uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore, que ele havia trazido. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra, e todas as aves do céu, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele, e obedecendo-o em tudo. Então aqueles 3, que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava, e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham perecido, e tinham sido destruídos, todo animal do campo, e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, enquanto o Will das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem, e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Will. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa,
tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso, não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Eu vi também que a vaca branca havia nascido, cujos chifres eram grandes, e que todos os animais do campo, e todas as aves do céu, estavam alarmadas com ele, e imploraram a ele todas as vezes. Então eu vi que a natureza deles foi mudada, e que eles se tornaram vacas brancas, e que o primeiro, o qual estava no meio deles, falou, quando aquela palavra tornou-se, falou, quando aquela palavra, ou era um touro selvagem, e aquele touro selvagem era um grande animal, sobre cuja cabeça havia grandes chifres negros, enquanto o rio das ovelhas regozijou-se por causa delas, e de todas as vacas. Eu caí no meio deles, eu acordei, e vi o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o rio da justiça, e dei glória a ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi, por causa do que eu tinha visto na visão. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos de os seus irmãos, e reuniu seus filhos. E conversando com todos seus filhos na verdade, Enoque disse, ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com radez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, estejas ligado à integridade, e anda nela. Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja verdade a tua companhia. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda a iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda a estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente, e consumida na terra. Todo ato de crime, e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania, e toda má obra, aumentar, e quando transgressão, impiedade, impureza também aumentar, então sobre eles toda a grande punição será infligida desde o céu. O santo o irá em ira, e sobre eles toda a grande punição do céu será infligida. O santo o sairá em ira, e com punição, para que possa executar julgamento sobre a terra. Naqueles dias opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, perecendo de sob o céu. Todo lugar de força, ou todos os ídolos das nações, será rodeado com seus habitantes, com fogo ele será queimado. Eles serão trazidos de toda parte da terra, e serão lançados num julgamento de fogo. Eles perecerão em ira, e por um julgamento dominando-os para sempre. Retidão se levantará do descanso, e sabedoria se levantará, e conferida sobre eles. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam opressão, e aqueles que blasfemam, pela espada perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente os apontarei para ti, para que possas saber o que está por vir. Ouve agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, mas evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Aquilo que foi escrito por Enoque. Ele escreveu toda esta instrução de sabedoria para todo homem de dignidade, e todo juiz da terra, para todos os meus filhos que habitarão sobre a terra, e para subsequentes gerações, conduzindo-se elevada e pacificamente. Não deixes que teu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar, prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixa-os avançar em bondade e eterna clemência.
misericórdia será mostrada aos homens justos, sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre. Em bondade e retidão eles existirão, andarão em eterna luz. Mas pecado perecerá em eterna escuridão, nem será vista daquele tempo em diante eternamente. Depois disto, Enoque começou a falar sobre um livro. E Enoque disse, concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo, e concernente à semente da retidão e integridade. Concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho, e que sou Enoque. Em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos santos anjos, num texto de Qumran, lê-se guardiões e santos, denotando claramente guardiões celestiais que não caíram com os iníquos. Eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. Enoque então começou a falar de um livro, e disse, eu nasci o 7º na primeira semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. Mas depois de mim, na 2ª semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. Naquela semana o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Humanidade será salva, ou o homem será salvo. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a 2ª semana ele executará o decreto, o dilúvio depois do primeiro, no meio do 2º milênio, 2500 BC, sobre os pecadores. Depois disso, na 3ª semana, durante sua conclusão, o homem, o rei Davi no fim do 3º milênio, 1000 BC, da planta dos justos julgamentos será selecionada, e depois dele a planta, o Messias no fim do 4º milênio, 4 BC to 30 AD, da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na 4ª semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, a ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então na 5ª semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação, o estabelecimento, 30 AD, e construção da igreja através do 5º e do 6º milênio, será erigida para sempre. Depois disso, na 6ª semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem, o Messias no fim do 6º milênio, se levantará e virá. E durante sua conclusão ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. A destruição de Jerusalém e o desembolso daqueles que habitam naquela terra no fim do 6º, e no começo do 7º milênio. Depois disso, na 7ª semana, uma geração perversa se levantará, abundantes serão seus feitos, e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dado a doutrina de sua criação. Depois haverá outra semana, a 8ª, o começo do 8º milênio, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra, o mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre sempre. Quem haverá lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do santo sem emoção? Quem haverá, capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem, de compreender os feitos do céu? Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não onde souber a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas, e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas.
qual, de todos os homens, é capaz de entender a largura e o comprimento da terra, por quem tem sido visto as dimensões de todas estas coisas, todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação, e pelo que ele é apoiado, quais são os números das estrelas, e onde todas as luminárias ficam no descanso. E agora me deixe exortar-te, meu filho, a amar a retidão e a andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão, e serão diminuídos. Aos homens de Note em sua geração os caminhos da opressão e morte são revelados, mas eles se mantêm longe dele. Agora, também, deixe-me exortar aqueles que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles, para que não pereças, mas deseja, e escolhei para vós mesmos a retidão, e boa vida. Andai nos caminhos da paz, para que sejais encontrados dignos. Retenhais minhas palavras em vossos pensamentos secretos, e não obliterate-os de vossos corações, pois eu sei que os pecadores aconselham os homens a cometer crime astuciosamente. Eles não se encontram em todo lugar, nem todo conselho possui um pouco deles. Ai daqueles que constroem iniquidade e opressão, e lançam o fundamento da fraude, pois repentinamente eles são subvertidos, e nunca obtêm paz. Ai daqueles que constroem suas casas de crime, pois de suas próprias fundações suas casas serão demolidas, e pela espada eles mesmos cairão. Aqueles, também, que adquirem ouro e prata, justamente e repentinamente perecerão. Ai de ti, que és rico, pois em tua riqueza confiaste, mas sereis removidos de tuas riquezas, porque não te lembraste do Altíssimo nos dias de tua prosperidade. Tu tens cometido blasfêmia e iniquidade, e estás destinado ao dia da efusão de sangue, ao dia da escuridão, e ao dia do grande julgamento. Isto eu declaro aponto a ti, que aquele que te criou te destruirá. Quando tu caíres, ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em tua destruição. Deixem aqueles, então, que serão retos entre vós naqueles dias, detestem os pecadores, e os mundanos. Ó que meus olhos estejam nublados de água, para que eu possa chorar sobre ti, e derramar minhas lágrimas como um rio, e descansar da tristeza do meu coração. Quem te permitiu irar e transgredir, julgamento te surpreenderá, ó pecadores. Os justos não temerão os iníquos, porque Deus os trará novamente com seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com seu prazer. Ai de vós que estarão tão presos por execrações, para que não possais ser soltos delas, o remédio estando longe de ser removido de ti por causa dos teus pecados. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, falsas testemunhas, vós que provocais e agravais a iniquidade, pois perecereis repentinamente. Ai de vós, pecadores, pois rejeitais os justos, pois recebeis ou rejeitareis por prazer aqueles que cometem iniquidade, e seu jugo prevalecerá sobre vós. Aguardai em esperança, vós justos, pois os pecadores perecerão diante de vós, exercereis domínio sobre eles, de acordo com vosso prazer. No dia dos sofrimentos dos pecadores vossa descendência será alçada, e elevada como águias. Vossos ninhos serão mais exaltados do que os da águia, tu subirás, e entrarás nas cavidades da terra, e fendas das rochas para sempre, como os coelhos, da vista dos mundanos, os quais gemerão sobre vós, e chorarão como as sirenes. Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua, a esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores, pois vossa riqueza vos faz assemelhar aos santos, mas vossos corações vos reprovam, sabendo que sois pecadores. Vossas palavras testificarão contra vós, como lembrança do crime. Ai de vós que se alimentam sobre a glória do milho, e bebem da força da mais profunda fonte, e no orgulho do seu poder pisam nos humildes. Ai de vós que tomam água por deleite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos, e murchareis, porque esquecestes da fundação da vida. Ai de vós que agem iniquamente, fraudulosamente, em blasfêmia, lá haverá uma lembrança contra vós por mal.
Ai de vós, poderosos, que com poder ferem a justiça, pois o dia de vossa destruição virá, enquanto aquele mesmo tempo muitos e bons dias será a porção dos justos, mesmo no tempo do vosso julgamento. Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados, e perecem no dia da iniquidade. Vós estareis cônscios dele, pois o Altíssimo vos lembrará de vossa destruição, e os anjos regozijarão sobre ela. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração dos justos? Vós não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós, vós sois associados a pecadores. Naqueles dias as orações dos justos virá diante do Will, quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito, fortalecido pelo crime, será rejeitado. Ai de vós, pecadores, que no meio do mar, e na terra seca, são aqueles contra quem um mau testemunho existe. Ai de vós que desperdiçam prata e ouro, não obtidos em retidão, e dizem, somos ricos, possuímos abundância, e temos adquirido tudo o que desejamos. Então faremos tudo o que estivermos dispostos a fazer, pois amontoaremos prata, nossos celeiros estarão repletos, e os chefes de nossas famílias serão como água transbordante. Como água a falsidade passará, pois tua riqueza não será permanente, mas repentinamente ascenderá de ti, porque toda ela tua obtiveste iniquamente, e serás entregue à extrema maldição. E agora eu te juro, astutos e insensatos, para que tu, frequentemente contemplando a terra, vós que sois homens vos vestis mais elegantemente que as mulheres casadas, e ambos, juntos, muito mais do que as solteiras, mais elegantemente que as mulheres casadas e solteiras, ou, mais do que uma mulher e mais colorido, as vestimentas, que uma moça. Em todos os lugares adornando-vos em majestade, em magnificência, em autoridade, em prata, mais ouro, púrpura, honra, e saúde, riqueza, como a água, fluirá. Erudição, portanto, e sabedoria, não serão vossas. Assim eles perecerão, junto com suas riquezas, com toda a sua glória, e com suas honras, enquanto com desgraça, com matança, e em extrema penúria, seus espíritos serão confiados à fornalha de fogo. Eu jurei a vós, pecadores, que nem montanha, nem colina foram ou serão serviçais, serviçal, literalmente, um servo, talvez os abastecendo com tesouros para ornamentos, da mulher. Nem dessa maneira o crime foi enviado a vós sobre a terra, mas os homens de sua própria cabeça o inventaram, e aqueles que a ele deram eficiência, serão grandemente execrados. Gravidez não será previamente infligida à mulher, mas por causa das obras de suas mãos, elas morrerão sem filhos. Eu jurei a vós, pecadores, pelo santo e pelo grande, que todas as vossas más obras serão divulgados nos céus, e que nenhum de vossos atos opressivos serão escondidos e secretos. Não penseis em vossas mentes, nem digais em vossos corações, que todo crime não é manifestado e visto. No céu ele é diariamente escrito diante do Altíssimo. De agora em diante ele será manifestado, pois todo ato de opressão que vós cometerdes, será diariamente registrado, até o momento da vossa condenação. Ai de vós, ingênuos, pois perecereis na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom, não obtereis. Agora, portanto, saibais que estáis destinados ao dia da destruição, nem a esperança daqueles pecadores viverá, mas com o passar do tempo morrereis, pois não sereis marcados para a redenção, mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia de aflição, e a extrema ignomínia de vossas almas. Ai de vós, obstinados de coração, que cometeis crimes, e vos alimentais de sangue. De onde é que vos alimenteis de coisas boas, bebeis e estáis satisfeitos? Não é porque nosso Will, o Altíssimo, tem suprido abundantemente toda boa coisa sobre a terra. A vós lá não haverá paz. Ai de vós que amam os atos de iniquidade, porque esperais por aquilo que é bom. Sabei que sereis entregues nas mãos dos justos, os quais cortarão vossos pescoços, vos matarão, e não vos mostrarão compaixão.
Ai de vós que vos regozijais no sofrimento dos íntegros, pois uma sepultura não será cavada para vós. Ai de vós que frustrais a palavra dos justos, pois para vós não haverá esperança de vida. Ai de vós que escreveis palavra de falsidade, e palavra de iniquidade, pois vossas falsidades eles lembrarão, para que eles possam ouvir e não esquecer. A eles não haverá paz, mas eles por certo morrerão repentinamente. Ai daqueles que agem impiamente, que louvam e honram a palavra de falsidade. Vós tendes sucumbido na perdição, e nunca tendes levado uma vida virtuosa. Ai de vós que mudado as palavras de integridade. Eles transgridem contra o eterno decreto, eles transgridem o eterno decreto, ou, eles distorcem a lei eterna, e fazem com que as cabeças daqueles que não são pecadores sejam pisadas sobre a terra. Naqueles dias vós, justos, terão sido julgados dignos de ter vossas orações elevadas em lembrança, e as depositarão em testemunho diante dos anjos, para que eles possam registrar os pecados dos pecadores na presença do Altíssimo. Naqueles dias as nações estarão subvertidas, mas as famílias das nações se levantarão novamente no dia da perdição. Naqueles dias aquelas que estiverem grávidas sairão, levarão seus filhos, e os abandonarão. Seus filhos fugirão delas, e enquanto amamentam-nos eles as esquecerão, eles nunca retornarão a elas, e elas nunca instruirão seus bem-amados. Novamente eu juro a vós, pecadores, que crimes têm sido preparados para o dia de sangue, que nunca cessam. Eles adorarão as pedras, e ao ouro gravado, a prata, e as imagens de madeira. Eles adorarão espíritos impuros, demônios, e todo ídolo, nos templos, mas nenhuma ajuda será obtida por eles. Seus corações se tornarão ímpios por causa de sua loucura, e seus olhos estarão cegos com superstição mental. Superstição mental, literalmente, com o temor de seus corações, em seus sonhos visionários eles serão ímpios e supersticiosos, mentindo em todas as suas ações, adorando uma pedra. Eles perecerão completamente. Mas naqueles dias eles serão abençoados, a quem a palavra de sabedoria é entregue, o qual aponta e procura o caminho do Altíssimo, o qual anda no caminho da retidão, e não hede impiamente com os ímpios. Eles serão salvos. Ai de vós que expandem o crime de vossos vizinhos, pois no inferno sereis mortos. Ai de vós que lançam a fundação do pecado e enganam, e sois amargos na terra, pois nela sereis consumidos. Ai de vós que constroem casas pelo labor dos outros, cada parte da qual é construída com tijolos e com a pedra do crime, eu digo-vos que não obtereis paz. Ai de vós que desprezais a prorrogação da eterna herança de vossos pais, enquanto vossas alvas seguem atrás dos ídolos, pois para vós não haverá tranquilidade. Ai daqueles que cometem iniquidade, e dá ajuda à blasfêmia, que matam seus vizinhos até o dia do grande julgamento, pois vossa glória cairá, malevolência ele colocará em vossos corações, e o espírito de ira vos incitará, para que cada um de vós pereça pela espada. Então os justos e os santos relembrarão vossos crimes. Naqueles dias os pais serão derrubados com seus filhos na presença uns dos outros, e os irmãos com seus irmãos cairão mortos, até que um rio fluirá de seu sangue. Pois um homem não conterá sua mão de seu filho, nem dos filhos dos seus filhos, sua misericórdia estará em matá-los. O pecador não conterá sua mão de seu irmão honrado. Desde o nascer do dia até o pôr do sol a matança continuará. O cavalo caminhará com dificuldade até a altura do seu peito, e a carruagem afundará até seu eixo no sangue dos pecadores. Naqueles dias os anjos descerão aos lugares de esconderijo, e reunirão em um lugar todos os que têm ajudado no crime. Naquele dia o Altíssimo se levantará para executar o grande julgamento sobre todos os pecadores, e para confiar a guarda de todos os justos e santos aos santos anjos, para que eles protejam-nos como a menina do olho, até que todo o mal e todo crime seja aniquilado. Se os justos dormirem em segurança, ou não, homens sábios então verdadeiramente perceberão, e os filhos da terra entenderão toda a palavra daquele livro, sabendo que suas riquezas não podem salvá-los da ruína de seus crimes. Ai de vós, pecadores, quando sereis afligidos por causa dos justos naquele dia da grande tribulação, sereis queimados no fogo, e recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, perversos de coração, que estáis cuidando para obter um acurado conhecimento do mal, e para descobrir terrores. Ninguém vos ajudará.
Ai de vós, pecadores, pois com as palavras de vossas bocas, e com a obra de vossas mãos, tendes agido impiamente, na chama de um fogo ardente sereis queimados. E agora sabei, que os anjos no céu inquirirão pela vossa conduta, do céu, da lua, e das estrelas, e eles inquirirão a respeito dos vossos pecados, pois sobre a terra vós exercitareis jurisdição sobre os justos. Cada nuvem prestará testemunho contra vós, a neve, o orvalho, e a chuva, pois todos eles vos serão negados, para que não desçam sobre vós, nem se tornem subservientes aos vossos crimes. Agora então trazei presentes de saudação à chuva, para que, não sendo retida, ela possa descer sobre vós, e ao orvalho, se ele tiver recebido de vós ouro e prata. Mas quando a geada, a neve, o frio, todo o vento nevado, e cada sofrimento que pertence a eles, cair sobre vós, naqueles dias sereis totalmente incapazes de permanecer diante deles. Considerai atentamente o céu, todos vós progenie do céu, e todas as obras do Altíssimo, temei-o, e não vos conduzais pecaminosamente diante dele. Se ele fechar as janelas do céu, retendo a chuva e o orvalho, para que não desçam sobre a terra por causa de vós, o que fareis? E se ele enviar ira sobre vós, e sobre todas as vossas obras, não sereis vós que podeis suplicar-lhe, vós que pronunciastes contra sua retidão, linguagem orgulhosa e potente, para vós não haverá paz. Vós não vedes os comandantes dos navios, como seus barcos são arremessados contra as ondas, tornados em pedaços pelos ventos, e expostos aos maiores perigos. Que eles, portanto, tremam, porque toda sua propriedade está embarcada com eles no oceano, e que eles reprimam o mal em seus corações, porque ele pode engoli-los, e eles podem perecer nele. Não é todo o mar, todas as suas águas e toda a sua comoção, obra dele, o Altíssimo, dele que selou todas as suas extensões, e cingiu em todo lado com areia. A sua reprovação, não é ele secado, é alarmado, enquanto todos os seus peixes com tudo o que está contido nele morre, e vós, pecadores, que estão sobre a terra, não o temerão, não é ele o Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que neles estão, e quem deu erudição e sabedoria a tudo o que se move e progride sobre a terra, e sob o mar? Não ficam os comandantes do navio aterrorizados no oceano, e não ficarão aterrorizados os pecadores diante do Altíssimo. Naqueles dias, quando ele lançar a calamidade do fogo sobre vós, para onde fugireis, e onde estareis a salvo? E quando ele enviar sua palavra contra vós, não sereis poupados, e aterrorizados. Todas as luminárias estão agitadas com grande temor, e toda a terra é poupada, enquanto elas tremem, e sofrem ansiedade. Todos os anjos cumprem os mandamentos que receberam dele, e estão desejosos de se esconder da presença da sua grande glória, enquanto as crianças da terra estão alarmadas e angustiadas. Mas vós, pecadores, sereis amaldiçoados para sempre, para vós não haverá paz. Não temai, alma dos justos, mas esperai com paciência pelo dia da vossa morte em retidão. Não vos aflijais porque vossas almas descem em grande sofrimento, com gemido, lamentação, tristeza, para o receptáculo dos mortos. No tempo da vossa vida vossos corpos não receberam a recompensa na proporção da vossa bondade, mas no período da vossa existência os pecadores existiram, no período da execração e da punição. E quando tu morreres, os pecadores dirão com respeito a ti, como nós morremos, os justos morrem. Que proveito têm em suas obras? Eis que, igual a nós, eles expiram em tristeza e em escuridão. Que vantagem eles têm sobre nós? De hoje em diante nós somos iguais. O que haverá dentro do seu alcance, e diante de seus olhos para sempre? Pois eis que eles estão mortos, e nunca verão a luz novamente. Eu vos digo, pecadores, vós tendes estado satisfeitos com carne e bebida, com pilhagem humana e rapina, com pecado, com aquisição de riqueza e com a visão de bons dias. Não tendes observado os justos, como seu fim é em paz, pois nenhuma opressão é encontrada neles, mesmo no dia da sua morte. Eles perecem, como se não existissem, enquanto suas almas descem em tristeza ao receptáculo dos mortos. Mas agora eu juro a vós, justos, pela grandeza de seu esplendor e de sua glória, por seu ilustre reino e por sua majestade, a vós eu juro, que eu compreendo este mistério, que eu leio a tábua do céu, tenho visto o registro dos santos, e tenho descoberto o que está escrito e impresso concernente a vós.
Eu tenho visto que toda bondade, alegria e glória tem sido preparada para vós, e tem sido escrito pelos espíritos daqueles que morrem eminentemente justos e bons. A vós será dado em retorno pelas vossas aflições, e vossa porção de alegria excederá em muito a porção dos vivos. Os espíritos dos que morreram em retidão existirão e se regozijarão. Vossos espíritos exultarão, e vossa lembrança estará diante da face do Poderoso de geração em geração. Eles então não temerão a desgraça. Ai de vós, pecadores, quando morrerdes em vossos pecados, e aqueles que são iguais a vós dirão com respeito a vós: abençoados são estes pecadores. Eles viveram todo o seu período, e agora morrem em alegria e em abundância. Angústia e matança eles não conheceram enquanto viviam, em honra eles morrem, nunca em sua vida o julgamento os surpreendeu, mas não tem sido mostrado a eles que, quando suas almas descerem ao receptáculo dos mortos, suas más obras se tornarão seu grande tormento, em escuridão, em armadilha, e em chama, que queimará até o grande julgamento. Seus espíritos entrarão, e o grande julgamento tomará efeito para sempre sempre. Ai de vós, pois para vós não haverá paz. Nem podereis dizer aos justos e aos bons que vivem: nos dias da nossa aflição nós fomos afligidos, todo tipo de tristeza nós vimos, e muitas coisas mais nós temos sofrido. Nossos espíritos têm sido consumidos e diminuídos. Nós temos perecido, nem tem havido uma possibilidade de ajuda para nós em palavra ou em obra. Nós não temos encontrado, mas temos sido atormentados e destruídos. Nós não temos esperado viver dia após dia. Nós esperamos certamente ter sido a cabeça, mas temos nos tornado a cauda. Nós temos sido afligidos, quando temos nos esforçados, mas temos sido devorados pelos pecadores e mundanos. Seu jugo tem sido pesado sobre nós. Eles têm exercido domínio sobre nós, a quem eles detestam, e nos aferroam, e aqueles que nos odeiam têm humilhado nosso pescoço, e eles não têm mostrado compaixão para conosco. Nós temos desejado escapar deles, para que possamos fugir e descansar, mas não temos encontrado lugar para onde possamos fugir, e estar seguros deles. Nós temos procurado um abrigo com os príncipes em nossa angústia, e temos clamado àqueles que estão nos devorando, mas nosso clamor não tem sido considerado, nem estão eles dispostos a ouvir nossa voz. Mas antes, eles ajudam aqueles que saqueiam e nos devoram, aqueles que nos diminuem, escondem sua opressão, os quais removem seu jugo de sobre nós, mas devoram, nos enfraquecem e nos matam, os quais escondem a matança. E não lembram que têm levantado suas mãos contra nós. Eu juro a vós, justos, que no céu os anjos registram vossa bondade diante da glória do Poderoso. Esperai com paciente esperança, pois antigamente fostes desgraçados com o mal e com aflição, mas agora brilhareis como as luminárias do céu. Vós sereis vistos, e os portões do céu estarão abertos para vós. Vossos clamores têm clamado por julgamento, e ele tem aparecido a vós, pois o registro de vossos sofrimentos será requerido dos príncipes, e de todos os que têm ajudado vossos saqueadores. Esperai com paciente esperança, não renuncieis de vossa confiança, pois grande alegria será a vossa, como aquela dos anjos no céu. Conduze-vos como podeis, ainda não estareis escondidos no dia do grande julgamento. Não sereis como os pecadores, e a eterna condenação estará longe de vós, enquanto o mundo existir. Então não temais, justos, quando virdes os pecadores florescendo e prósperos em seus caminhos. Não vos associeis a eles, mas mantende-vos distante de sua opressão, estejais associados às hostes do céu. Vós, pecadores, dizeis: todas as nossas transgressões não serão tomadas em conta, e recordadas, mas todas as vossas transgressões serão recordadas diariamente. E está assegurado por mim, que luz e escuridão, dia e noite, verão todas as vossas transgressões. Não sejais ímpios em nossos pensamentos, não mintais, não rendei a palavra de honestidade, não mintais contra a palavra do Santo e Poderoso, não glorificai vossos ídolos, pois todas as vossas mentiras e toda a vossa impiedade não é para retidão, mas para crime.
Agora eu aponto um mistério: muitos pecadores se voltarão e transgredirão contra a palavra de honestidade. Eles falarão coisas más, eles pronunciarão falsidade, executarão grandes empreendimentos, literalmente, criarão uma grande criação, e comporão livros em suas próprias palavras. Mas quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente em suas próprias linguagens, eles não os mudarão ou os diminuirão, mas os escreverão todos corretamente, tudo o que desde o princípio eu tenho pronunciado concernente a eles. A despeito do mandamento de Enoque, seu livro foi muito certamente mudado e diminuído pelos últimos editores, embora estes fragmentos dele tenham sobrevivido. Outro mistério também eu aponto: aos justos e aos sábios haverá livros de alegria, de integridade e de grande sabedoria. A eles livros serão dados, nos quais eles acreditarão, e nos quais eles se regozijarão. E todos os justos serão recompensados, os quais deles adquirirão conhecimento de todo o caminho elevado. Naqueles dias, diz Will, eles chamarão aos filhos da terra, e os farão ouvir a sua sabedoria, lhes mostrarão que eles são seus líderes, e que remuneração tomará lugar sobre toda a terra, pois eu e meu filho para sempre manteremos comunhão com eles nos caminhos da retidão, enquanto eles estiverem em vida, a paz será deles. Regozijai, filhos da integridade, em verdade. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele, e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve, e vermelho como uma rosa, o cabelo de sua cabeça era branco como algodão, e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa, como o sol, toda a casa abundou de luz. E quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque seu pai ficou com medo dele, e correndo veio ao seu próprio pai Matusalém e disse: Eu gerei um filho, diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas, assemelhando-se à geração dos anjos do céu, é de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol, seu semblante é glorioso, e ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Eu estou temeroso de que algo miraculoso deva acontecer na terra nestes dias. E agora, meu pai, deixa-me pedir e requerer de ti ir ao nosso progenitor Enoque, e aprender dele a verdade, pois sua residência é com os anjos. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, e veio a mim nas extremidades da terra, pois ele estava informado de que eu estava lá, e ele chorou. Eu ouvi sua voz, e fui a ele dizendo: Vede, eu estou aqui, meu filho, já que tu vieste a mim. Ele respondeu e disse: Por causa de um grande evento eu venho a ti, e por causa de uma visão difícil de ser compreendida eu me aproximei de ti. E agora, meu pai, ouvi-me, pois ao meu filho Lameque um filho nasceu, o qual não se parece com ele, e cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca que a neve, ele é mais vermelho que a rosa, o cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã, seus olhos são iguais aos raios do sol, e quando ele abriu-os ele iluminou toda a casa. Quando ele foi tomado uma mão da parteira, seu pai Lameque temeu, e fugiu para mim, não acreditando que a criança pertencesse a ele, mas que ele assemelha-se aos anjos do céu. E eis que eu vim a ti para que possas me apontar a verdade. Então eu, Enoque, respondi e disse: Will efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isto eu tenho explicado, e visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra do Will. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe, e misturaram-se com mulheres. Com elas também eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos. Depois deste versículo, um papiro grego acrescenta: os quais não são iguais aos seres espirituais, mas criaturas de carne. Uma grande destruição, portanto, virá sobre toda a terra, um dilúvio, uma grande destruição, tomará lugar em um ano. Esta criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele estará a salvo, e sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. Sobre a terra uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda corrupção.
Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido é seu filho na verdade, e seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, de todo o pecado e de toda a iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra, pois eu estou familiarizado com santos mistérios, que o próprio Will descobriu e explicou a mim, e os quais eu li nas tábuas do céu. Nelas eu vi escrito, que geração após geração transgredirá, até que uma raça de justos se levantará, até que transgressão e crime desapareçam da face da terra, até que toda bondade venha sobre ela. E agora, meu filho, vai dizer ao teu filho Lameque, que a criança que é nascida é na verdade seu filho, e que não há decepção. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, o que lhe havia mostrado toda coisa secreta, ele retornou com entendimento, e chamou o nome da criança Noé, porque ele consolou a terra por causa de toda sua destruição. Outro livro, que Enoque escreveu para seu filho Matusalém, e para aqueles que deviam vir depois dele, e preservar sua pureza de conduta nos últimos dias. Tu, que tens trabalhado, esperará naqueles dias, até que os que praticam o mal sejam consumidos, e o poder do culpado seja aniquilado. Espera, até que passe o pecado, pois seus nomes serão apagados dos livros santos, sua semente seja destruída, e seus espíritos mortos. Eles clamarão e lamentarão na vastidão invisível, e no fogo sem fundo eles queimarão, no fogo sem fundo eles queimarão, literalmente, no fogo eles queimarão, onde ali não é terra, ali eu percebi, como se fosse uma nuvem através da qual não se podia ver, pois das profundezas dela eu fui incapaz de olhar para cima. Eu vi também uma chama de fogo ardente brilhante, e como se fossem montanhas brilhantes passando ao redor, e agitadas de lado a lado. Então eu inquiri de um santo anjo que estava comigo e disse, o que é esse esplêndido objeto? Pois não é céu, mas só uma chama de fogo que queima, e nela há o clamor de exclamação, de ai, de grande sofrimento. Ele disse, ali, aquele lugar que tu viste, serão confiados os espíritos dos pecadores e blasfemadores, daqueles que praticam o mal, e perverterão tudo o que Deus disse pela boca dos profetas, tudo o que eles deviam fazer. Pois com respeito a estas coisas ali haverá registros e serão impressos no céu, para que os anjos possam lê-las e saber o que acontecerá aos pecadores e aos espíritos dos humildes, aqueles que sofreram em seus corpos, mas têm sido recompensados por Deus, os quais têm sido injuriosamente tratados pelos homens iníquos, os quais têm amado a Deus, que não tem acumulado nem ouro nem prata, nem qualquer coisa no mundo. Mas deram seus corpos ao tormento, a estes que no período de seu nascimento não têm estado cobiçosos de riquezas terrenas, mas têm se resguardado como um alento que passa. Tal tem sido sua conduta, em muito os tem provado, e seus espíritos têm sido encontrados puros, para que eles possam abençoar seu nome. Todas as suas bênçãos eu tenho relatado no livro, e ele os tem recompensado, pois eles têm sido encontrados amar o céu com uma eterna aspiração. Deus tem dito, enquanto eles têm sido pisados por homens iníquos, eles têm ouvido deles insultos e blasfêmias, e têm sido ignominiosamente tratados, enquanto eles me abençoam. E agora eu chamarei os espíritos do bem da geração da luz, e mudarei aqueles que nasceram em escuridão, os quais não têm tido seus corpos recompensados em glória, como sua fé possa ter merecido. Eu os trarei para a esplêndida luz daqueles que amam o meu santo nome, e eu colocarei cada um deles em um trono de glória, da glória peculiarmente sua, e eles descansarão durante períodos inumeráveis. Retos são os julgamentos de Deus, pois ao fiel ele dará fé nas habitações dos justos. Eles verão aqueles que têm nascido na escuridão, para a escuridão serão lançados, enquanto que os justos descansarão. Os pecadores clamarão, vendo-os, enquanto eles existem em esplendor e prosseguem em direção dos dias e períodos a eles prescritos.